Beata Helena Guerra, rogai por nós. Beata Helena Guerra. Irmãos e irmãs, nós somos um povo vocacionado por Deus nesses tempos da história da igreja para cumprir uma tarefa específica dentro do grande contexto da evangelização do mundo. A renovação carismática católica não é nem um acidente na história da igreja e nem o resultado de um planejamento humano. É importante que nós tenhamos isso bem arraigado no nosso coração. A renovação carismática católica é, e isso dito pela boca de grandes expressões do magistério da igreja, uma estratégia de Deus para os nossos tempos, para pôr em marcha, para pôr em destaque, para pôr em relevo a pessoa e o operar do Espírito Santo. Não significa que a renovação tenha o monopólio, ou a primazia, ou o controle das coisas do Espírito. Mas significa que Deus quis, nesses tempos da história, vocacionar um povo que se identificasse com esse perfil da graça de Deus e colaborasse com a igreja na difusão, no destaque, em colocar em relevo a importância de buscarmos um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. A graça de Pentecostes é para toda a igreja. A renovação é uma renovação, não traz nada de novo à igreja. Toma do seu tesouro e passa a exercitar. Assim como a salvação, que é para todos, e nós sabemos que nem todos se abrem e abraçam a salvação. A graça de Pentecostes também da parte de Deus, o dom do Espírito já foi derramado. Deus já cumpriu a sua parte da graça, mas a graça supõe o dom e o recebimento. E Deus já deu. Pedro dizia lá no dia de Pentecostes, o que estamos vendo é o cumprimento da promessa. Deus cumpriu a sua parte. Mas nós constatamos que da nossa parte, nem todos ainda nos abrimos a essa graça de Deus. E é importante que eu e você saibamos, irmãos e irmãs, que dentre nós, batizados sacramentalmente, lamentavelmente, um grande número continua a sua caminhada como se não tivesse acontecido nada na sua vida, por ter recebido o Espírito Santo. Ou seja, não é automático eu receber o Espírito e passar a ser uma pessoa que age carismaticamente, que age no poder do Espírito. Você conhece na sua realidade uma porção de pessoas batizadas sacramentalmente, que tem o Espírito em potencial, mas que não vive segundo o Espírito, que não quer saber de Jesus Cristo, muito menos do Espírito Santo.
Não basta, portanto, dizermos: eu já sou batizado, eu já tenho o Espírito Santo. Eu quero hoje convidá-los a refletir um pouco do quanto nós temos nos entregado ao Espírito Santo. Sim, nós já o temos e nós somos dele, de fato. Podemos dizer que pertencemos ao Espírito. Nós o temos, mas não somos dono dele. O temos para que ele nos dirija. E a nossa vida tem sido dirigida pelo Espírito. Ele é meu e eu sou dele. Eu quero convidá-los, irmãos e irmãs, a mudarmos um pouco a marcha da nossa atividade carismática. Eu e você sabemos da importância do Espírito Santo. Nós temos sido instruídos nesse século a respeito da importância do Espírito Santo. A igreja tem nos recordado essa importância. Paulo VI dizia na Evangelii Nuntiandi 75 que nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. E poderíamos pensar: bom, então isso vai acontecer porque o Espírito Santo está em ação. Mas o Papa explica que a evangelização se dá através de pessoas que se deixam possuir e conduzir pelo Espírito Santo. Também não é automático, não. Pentecostes já aconteceu e a evangelização está garantida. Deus precisa de você, quer precisar de você. Nós sabemos da necessidade que temos do Espírito para reconhecer a Jesus como Senhor. O lema do nosso congresso: ninguém pode dizer, 1 Coríntios 12:3, sem a ação do Espírito Santo. Nós sabemos que precisamos do Espírito para reconhecer a Deus como o Abá, Pai, e assim nos reconhecemos como irmãos. Há muitos propósitos pelos quais Deus nos dá o seu Espírito Santo. Mas há um propósito específico pelo qual Ele prometeu antes da sua ascensão ao céu. Antes da subida ao céu, na última aparição, Jesus fala aos seus discípulos aquilo que o Vicente nos recordava de manhã. Aguarde. Ordenou-lhes que não se afastasse de Jerusalém. Ordenou-lhes, esse é original. Não é uma opção. Se vocês acharem interessante, ordenou-lhes que não se afastasse. Porque agora eu vou cumprir a promessa que vocês ouviram da boca do meu Pai. Portanto, não se afaste, aguarde. Vocês vão ser batizados no Espírito, vão receber poder espiritual e sereis minhas testemunhas. Esse é um propósito vinculado à experiência do próprio Pentecostes. Ser capacitado pelo Espírito para poder testemunhar a Jesus Cristo. Ser replenado do Espírito, que foi o que aconteceu. Aguardaram e ficaram todos cheios do Espírito Santo. E começaram a pregar. E a primeira coisa que pregou Pedro, junto com os apóstolos, foi: eu quero que a casa de Israel saiba que esse Jesus que vocês mataram, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Atos 2. Atos 4. Rezaram. Senhor, olha para as ameaças que estão fazendo contra o seu povo. Dá intrepidez, ousadia. Manifesta os teus sinais entre nós, Senhor. Tremeu o lugar onde estavam. E todos, de novo, ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a proclamar a palavra de Deus com intrepidez. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos da importância, da insubstituibilidade do Espírito Santo
para se fazer a obra de Deus. Pois eu quero te dizer agora uma grande surpresa. Se Deus permitisse, se Deus retirasse do nosso meio hoje o Espírito Santo, vamos supor que Deus resolvesse tirar do nosso meio o Espírito Santo, 95% do que nós fazemos, nós igreja, 95% do que nós fazemos, nós carismáticos, sabe o que aconteceria? Continuaria a ser feito, porque nós continuamos a agir como se as coisas dependessem de nós e não dependessem do Espírito Santo. Porque nós agimos como se as coisas ainda dependessem da nossa capacidade. Porque nós ainda não depositamos a nossa confiança na ação do Espírito Santo. Porque nós confundimos ativismo religioso com atividade carismática. E alguém pode estar pensando, mas que ousadia é essa de dizer que 95% do que a igreja faz continuaria a ser feito sem o Espírito Santo? Presta atenção nas nossas realidades. E veja se aquilo que nós fazemos realmente é fruto da nossa escuta ao Espírito Santo. Veja se as nossas atividades, se os nossos programas de evangelização, veja se os nossos congressos, se os nossos simpósios, se os nossos encontros, se os nossos grupos se realizam em decorrência do que o Espírito Santo nos ordenou. Ou se nós continuamos a crer que a nossa capacidade de organizar, de programar, de realizar, de fazer, de planejar, é que é o importante. Quais as motivações que estão por trás das nossas atividades dito religiosas, carismáticas, eclesiais? Temos nos colocado realmente de joelhos à escuta do que o Espírito quer? Porque há uma porção de coisas para as quais nós não precisamos do Espírito Santo. Nós não precisamos do Espírito Santo para edificar uma catedral. Não precisamos do Espírito Santo para fazer quermesses. Não precisamos do Espírito Santo para decidir se a missa vai ser em latim, ou se pode ou não pode rezar em latim. Se a veste das religiosas precisa ser marrom ou azul. Não precisamos saber. Não precisamos do Espírito Santo. Nesse momento os bispos estão sendo consultados sobre a pertinência de ter ou não o abraço da paz na Sagrada Eucaristia. E se vai ter, em que lugar da Eucaristia vai estar. Não precisamos do Espírito Santo para decidir essas coisas. Mas para anunciar o nome de Jesus Cristo com poder de transformar o coração do outro, de fazer gerar o homem novo, a mulher nova, de fazer uma mudança radical na vida das pessoas. Isso nós não fazemos com o nosso planejamento, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade. A obra de Deus só se faz com o poder de Deus. E nós temos realizado as coisas em nome de Deus, prescindindo do protagonismo do Espírito Santo. Passado 2000 anos de história, nós não somos capazes de oferecer a Deus um mundo mais cristão. Passado 2000 anos de história, nós temos cerca de 2 bilhões de pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Passado 2000 anos de cristianismo, não são os critérios cristãos que dominam as estruturas da nossa sociedade. Continuamos a acreditar mais em nós mesmos. Não aprendemos ainda a depender do Espírito Santo como era de se esperar de pessoas que se dizem plenas do Espírito Santo.
O Espírito Santo ainda, infelizmente, continua, das pessoas da Trindade, a mais conceitual de todas. Parece mais com um dado teológico, um conceito doutrinário, que eu digo creio. Até rezamos para o Espírito Santo bastante, e às vezes cantamos bastante para o Espírito Santo. Mas não nos colocamos à escuta e não obedecemos ao Espírito Santo. Eu olho para a minha vida e constato essa realidade. Eu olho para o meu pecado e vejo como é fácil falar do Espírito Santo e como é difícil obedecer ao Espírito Santo, que me quer mais santo, porque Ele é santo. No advento de 2007, Raniero Cantalamessa, pregando para a Cúria Romana, e presente estava Bento XVI, perguntava, citou um texto de Paulo VI, em que ele dizia, a maior necessidade da igreja é o seu perene Pentecostes, é o Espírito Santo. Nós precisamos de fogo no coração, de profecia no olhar. Raniero pergunta à Cúria, existe entre nós essa disposição profética? Ou nós continuamos a acreditar mais nas nossas capacidades? Perguntava a ele, para a Cúria Romana. É de se esperar, irmãos e irmãs, de nós, que nos dizemos carismáticos. É de se esperar que nós não apenas anunciemos com palavras, mas que cada um de nós se decida por se deixar possuir e conduzir pelo Espírito Santo. E a renovação está empenhada em colaborar para que essa doutrina da efusão se difunda na igreja, como queria João Paulo II no Pentecostes de 2004. Quando disse, desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na vida da igreja. Como um renovado salto de anúncio, de testemunho, de oração, de compromisso. Passado esses tempos todos de renovação, nós podemos nos perguntar, o que propomos às pessoas como experiência do Espírito tem gerado pessoas comprometidas com a fé? Pessoas têm sido despertadas para um amor novo e renovado à Sagrada Escritura? Não só de portá-la, de conhecê-la, de estudá-la, de rezar com ela, de se aprofundar nela. As pessoas que têm passado pelos nossos seminários têm sido radicalmente transformadas pela palavra de Deus. As pessoas têm sido despertadas para um novo gosto na vida de oração. Como está a vida de oração? Como está a minha vida de oração? Como está o meu apreço pela liturgia? Como está a minha alegria em trabalhar com os irmãos e servir aos irmãos na comunidade, no grupo de oração? Continuamos a planejar? Qual é a motivação que está? Quando eu planejo um encontro, eu penso em chamar quem e por quê? O que eu espero? Sabe, irmãos e irmãs, o diabo ri do nosso zelo, zomba dos nossos planejamentos, mas treme quando nós nos ajoelhamos e nos colocamos à escuta do Espírito Santo. Por vezes nós estamos cedendo à tentação de embarcarmos numa certa teologia pragmática, utilitarista,
de prosperidade. E estamos, irmãos e irmãs, dando margem a uma idolatria carismática, onde não amamos a Deus pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz por nós. Onde buscamos mais os dons, os benefícios, as bênçãos, do que o Senhor que nos proporciona essas coisas quando quer. Estamos, irmãos e irmãs, estimulando o surgimento de uma geração, por vezes, que olha para Deus com uma visão utilitarista. E ensinamos que esse Deus pode dar às pessoas tudo o que elas precisam para ser felizes. E dizemos a elas que Deus vai curar todos as suas doenças, e que Deus vai libertá-la de todos os males, e de que todo o mal será expulso da sua casa, e de que se ela tiver fé, tudo vai correr bem. Dizemos para as pessoas que se elas aceitarem a Jesus Cristo, vão ganhar um salvo-conduto, e que nada de mal vai acontecer com elas. E damos margem ao surgimento de uma geração de decepcionados com a graça de Deus. Porque quando você olha para a sua vida e percebe que nem tudo está sendo curado, que você tem que lutar ainda contra o mal e contra o pecado, que nem de tudo você está sendo liberto, e que apesar da sua aparente entrega, você continua com problemas, com dificuldades, com limitações, com doenças na casa, com problemas na família. Os que foram erroneamente orientados se decepcionam com a graça, entre parênteses, porque esperavam um Deus utilitarista. Foram ensinadas a esperar de um Deus que tudo pode e que só vai fazer o bem e que não vai permitir o mal. Tiramos do carisma o caráter de graça. Esquecemos que é Deus quem determina quem vai ser curado, quando vai ser curado, do que vai ser curado. E nós não controlamos a ação de Deus na vida das pessoas. Cremos que Ele tudo pode, mas sabemos que depende dEle. Refletimos no fórum em Lusiânia no começo do ano sobre o quanto isso tem levado as pessoas a desanimar na caminhada. E as pessoas ficam não só em relação a essas dádivas, mas em relação à própria experiência de Deus na vida, como que decepcionadas, porque foram ensinadas que aquela experiência inicial que tiveram de Deus perduraria para sempre. E alguns ficam falando de voltar àquele tempo, porque naquele tempo era assim, porque naquele tempo acontecia isso, agora já não acontece mais, agora já não temos a capacidade de reunir as pessoas como tínhamos. E eu abri a Bíblia e o Senhor falava comigo, direcionava tudo certinho. Hoje parece que Deus não fala mais, eu abro e não acontece nada. E eu achava que tinha vencido todos os pecados da minha vida e de repente me encontro pecando de novo. E achamos que se o Espírito Santo algum dia teve alguma coisa com isso, foi embora, porque não acontece mais.
não vemos mais o fervor em muitas instâncias da renovação. E reclamamos que a renovação perdeu a capacidade de entusiasmar as pessoas. E recordávamos aos presentes em Lusiânia que a dinâmica da graça comporta esses momentos. Um momento como esse, que nós chamamos de um regime de iniciação, um regime dos começos, onde Deus concede sim todos esses benefícios, para que a gente saiba que quando eu me entrego a Ele, a minha vida muda. E durante esse tempo de graça, de chuva, de bênçãos, Deus me concede para que eu experimente isso de forma a mudar o meu comportamento, a perceber que com Ele eu posso mudar o rumo da minha vida. E eu faço uma opção por Ele por causa dessa experiência. Mas Deus espera que essa experiência, Deus espera que essa opção feita durante essa experiência amadureça e perdure também quando esse regime de começo passa. Deus espera que a maturidade dê lugar à emotividade e eu seja capaz de, enfrentando dificuldades, enfrentando problemas, permanecer fiel a Ele. Deus espera que eu seja capaz de ir com Ele não só até o Monte Tabor, mas também até o Calvário. Deus espera que eu seja capaz, como dizia o Nazir para nós nessa tarde, de louvar e bendizer o Senhor também na adversidade. Deus espera que eu saiba que Ele continua sendo o Senhor e digno de louvor também quando o barco faz vento em tempestade. Que Deus não faz a tempestade não acontecer na sua vida, mas Ele é a rocha firme na tempestade, durante a tempestade. Que aquele Deus que libertou Pedro e João e merecia ser louvado, é o mesmo Deus que permitiu que Tiago fosse passado à espada. É o mesmo Deus. Aquele Deus que ressuscitou a minha filha Talita, é o mesmo Deus que levou a Talita do Nazir. O mesmo Deus que permitiu que o meu filho fosse assassinado com 3 anos. É o mesmo. Meus irmãos e minhas irmãs, o mundo, nesse momento da história, passa por uma séria transformação que comporta um relativismo religioso como nunca se viu na história. A igreja começa a entrar numa fase de real perseguição e martírio em muitos lugares do mundo. Pessoas e pessoas hoje dizem para nós, ter fé ou não ter fé, tanto faz, é uma questão de foro íntimo. Ou outros dizem, desde que você creia, tanto faz ser esse ou aquele Deus, está tudo bem. Ter fé, meu irmão, minha irmã, como a que você tem, ser agraciado com a bênção da fé, como você foi, não pode ser um luxo que nos leve a desenvolver uma religiosidade do tipo intimista, que me satisfaz e um mundo que se vire. Eu e você temos necessidade de compreender
o propósito principal pelo qual Deus nos deu o seu Espírito e nos apresentarmos ao Senhor como operários da construção do reino de Deus. Eu e você precisamos ser fiéis à vocação que Deus nos fez ao nos dar o seu Espírito Santo. Eu e você precisamos corresponder com o nosso apostolado, com o nosso empenho a essa grande graça dos nossos tempos, em que eu e você fomos chamados a fazer parte de um povo dentro da grande obra da igreja, a que Ele resolveu conceder o benefício da experiência da efusão do Espírito Santo, que é para todos, mas nem todos se beneficiam dela. Não são todas as pessoas que têm a graça que você tem, de semanalmente poder se reunir ao redor do Espírito Santo e beber da dinâmica carismática. E esperar com fé que o Espírito Santo haja e se manifeste em palavras de sabedoria, de ciência, com profecia, com sinais e prodígios, com curas, com libertação. Deus pode sim fazer isso. E Ele espera que nós sejamos capazes de, tendo visto e ouvido, de estar vendo e ouvindo essas coisas, nos empenharmos em sermos soldados nessa batalha que está a exigir de nós uma combatividade profética. É hora da renovação carismática sair da sua posição de defesa, de justificar-se constantemente, dessa atitude apologética de querer provar que ela tem razão de ser, sair dessa situação apologética e partir para a combatividade profética. Cada um de nós, irmãos e irmãs, é convidado hoje pelo Senhor a colocarmos a nossa vida à disposição do operar do Espírito Santo. Se nós não temos disposição de fazer esse trabalho, é porque nós temos dado de nós mesmos. É porque nós não estamos usando da força prometida por Deus na experiência do batismo no Espírito Santo. É porque nós temos permanecido na periferia da graça, nos contentando com acidentes da renovação carismática católica e nos esquecendo da essência da renovação carismática católica. Nós que tivemos um dia uma experiência iniciante, sensível, envolvente, chamada batismo no Espírito Santo, temos que tomar consciência de que essa efusão precisa ser permanente. Precisamos dar ouvidos ao que Paulo dizia aos Efésios no capítulo 5, versículo 18b, quando dizia: aquele povo que ele chamava de cristãos, já selados pelo Espírito, cidadãos do céu, salvos, dizia ele a esses cristãos: enchei-vos do Espírito Santo. Se nós não temos tido forças para sermos soldados com valentia missionária, que se dispõe a essa combatividade profética, é porque não temos sabido usar
o poder espiritual que está à nossa disposição, na promessa já cumprida por Deus de nos dar o seu Espírito Santo. É porque nós ainda não conseguimos inverter essa situação e fazer com que, se um dia Deus tirasse o Espírito Santo do nosso meio, 95% do que nós fazemos pararia de ser feito, porque estaríamos todos nas mãos do Espírito Santo de Deus. Quero que você pegue a sua Sagrada Escritura, no livro de Joel, aquele livro que Pedro usou para justificar o que estava acontecendo em Pentecostes. Dizia ele: o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da profecia que dizia Deus pela boca do profeta Joel: naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo, sobre todo servo, sobre toda serva, e vossos filhos profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões, porque eu vou derramar do meu Espírito Santo. Todos nós conhecemos bem essa passagem. Mas o profeta Joel continua. E no capítulo 4, o profeta diz, no versículo 9: proclamai isto entre as nações, declarai a guerra, chamai os valentes, aproximem-se, subam todos os guerreiros, os vossos arados transformai-os em espadas, e as vossas foices em lanças. E mesmo o enfermo diga: eu sou guerreiro. Convido você, irmão, a repetir agora: eu sou guerreiro. Diga mais forte: eu sou guerreiro, Senhor. Eu quero fazer parte do seu exército, Senhor. Não quero ser reservista no seu exército, Senhor. Deus espera de você, meu irmão, que os seus computadores se transformem em espadas, que as suas canetas se transformem em lanças. Deus espera que o seu grupo de oração se transforme em quartéis, em treinamento de santas guerrilhas para combater o mal que aí está. Deus espera que você seja esse soldado. É tempo de combatividade profética. E a combatividade profética se faz no poder do Espírito Santo. Não é possível renovar a igreja sem o poder do Espírito Santo. João Paulo II escreveu um documento, uma exortação, por ocasião do 16º século da promulgação do documento e do símbolo apostólico niceno-constantinopolitano. 16 séculos do concílio de Constantinopla, que começou em Niceia em 325 e terminou em 381. Então, em 1981, João Paulo lançou um documento ao Constantinopolitano para celebrar essa data. Dizia João Paulo, presta atenção, meu irmão, minha irmã, toda a obra da renovação da igreja, tão providencialmente proposta e iniciada pelo Concílio Vaticano II, renovação que tem que ser a um tempo atualização, adornamento, e consolidação,
naquilo que é eterno e constitutivo para a missão da mesma igreja, não poderá nunca realizar-se senão no Espírito Santo. Repito agora com menos palavras: toda a obra da renovação na igreja não poderá realizar-se senão no Espírito Santo, isto é, com a ajuda das suas luzes e do seu poder. Palmas para o Senhor que fala pelo nosso pastor. E dizia ainda João Paulo: isto é importante, muito importante mesmo, para toda a igreja na sua universalidade. E também para cada uma das igrejas particulares, em comunhão com todas as demais igrejas particulares. Isto é importante ainda para o apostolado dos leigos, como fruto de uma nova maturidade da sua fé. Deus espera maturidade na nossa fé, através de nos deixarmos guiar pela luz e pelo poder do Espírito Santo. Não é dar um colorido do Espírito Santo nos nossos programas, nos nossos seminários, nos nossos grupos. Não. É agirmos, escutando o Espírito Santo, buscando a plenitude do Espírito Santo, clamando pela sua luz e pelo seu poder. E aí sim, não se trata de dialogarmos com o Espírito Santo, dizendo: veja, Espírito Santo, eu pretendo fazer isso e isso e isso. O Senhor me ajuda. É uma conversa com o Espírito Santo, é uma oração, mas que deveria ser: Divino Espírito Santo, quais são os teus propósitos para essa situação que estou vivendo? Que está vivendo o meu grupo, a minha comunidade, a minha diocese. Quais são os teus propósitos? De que modo o Senhor pode me utilizar para a consecução dos seus objetivos? Eu me colocar à disposição do poder do Espírito. Esta é uma oração de maturidade. Bento XVI, numa das suas homilias, nos lembrava 2 critérios de discernimento para a gente identificar o desejo de renovamento que o mundo tem hoje, de renovação que o mundo tem hoje. 2 critérios, dizia ele: o mundo tem necessidade, desejo de renovação. Por quê? Primeiro, em muitas realidades da nossa sociedade, juntamente com a prosperidade material, se vai ampliando um deserto espiritual, um vazio interior, um medo indefinido, um dissimulado sentido, senso de desesperança. Podemos notar isso no nosso mundo. Muito desenvolvimento material e, no entanto, essa sensação de falta de sentido da vida. E ele pergunta mais: quantos dos nossos contemporâneos continuam escavando cisternas trincadas, vazias, numa desesperada procura de significado para a vida, daquele significado último que só o amor pode dar. Só o amor pode dar. Por isso dizia ele: o mundo tem necessidade
de renovação. E a efusão do Espírito Santo causa de uma profunda renovação no homem, é quem revela quem somos de verdade. Revela a nossa dignidade de homens e mulheres criadas à imagem e semelhança de Deus. Revela a sublime vocação da humanidade, que é aquela de encontrar a própria plenitude no amor de Deus. Revela, descortina a verdade sobre o homem, a verdade sobre a vida. Por isso a igreja precisa da efusão do Espírito Santo de Deus. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o que você já tem do Espírito Santo é suficiente? Ou tem lugar para mais Espírito Santo na sua vida? Ou tem lugar para mais efusão do Espírito Santo na sua vida? Você acredita que é possível ter mais do Espírito Santo na sua vida? Ou você é daqueles que acredita que já foi batizado no Espírito e, portanto, já encerrou a sua experiência com o Espírito Santo? É preciso, irmãos e irmãs, que nós saiamos dessa teoria para a nossa prática, para sermos os soldados que Deus espera que sejamos, para sermos os combatentes que o Senhor precisa nesse momento da história. É necessário que cada um de nós esteja convencido de que o que precisa ser feito só poderá ser feito no poder do Espírito Santo. Que quando eu dou de mim mesmo, eu me desgasto, porque eu sou pequeno, frágil, limitado e pecador. Que eu e você precisamos aprender a buscar a plenitude do Espírito e a dar do Espírito Santo para aquele que tem sede de Deus. E que a grande chave para essa atividade é a permanente busca da efusão do Espírito Santo. Eu convido você a ficar em pé agora. Eu convido o Conselho Nacional a vir aqui um pouquinho com a gente aqui na frente. Dom Ascona conosco. Eu quero que você pense e que você tenha certeza sobre o que vai ocorrer agora na sua vida. Eu quero que você saiba que esse momento é um momento de Deus para você. Queria que a Luzia também viesse aqui. Meu irmão e minha irmã, a promessa de uma constante efusão é bíblica. É bíblica. Fala essas coisas para tirar de nós aquilo que pode ser um empecilho a abrir-se a essa graça. É bíblica. É da tradição da igreja. É corroborada pelo magistério, pela teologia da igreja. E é uma promessa bíblica
para você. Para você. Houve um tempo em que o Espírito era derramado sobre alguns para se manifestar. Pedro vai dizer: a promessa é para vocês, para os seus filhos e todos os que ouvirem de longe. Diga para o seu irmão, como quem evangeliza: a promessa da efusão é para você, irmão. A promessa é para você mesmo. Deus está dizendo hoje, que nós temos necessidade de nos voltarmos à busca dessa efusão. Diz o Catecismo da Igreja Católica: tendo entrado de uma vez por todas no santuário do céu, Jesus Cristo intercede incessantemente por uma renovada efusão do Espírito na sua vida. Jesus Cristo está aqui, meu irmão, e está intercedendo por você agora. Palavra da igreja. Alguns às vezes relutam dizendo: eu já tenho o Espírito. Como é isso de receber mais? Ele não vem por inteiro, vem aos poucos? Como que é isso? Santo Agostinho nos ensinava isso num comentário ao Evangelho de João. Temos aqui um bispo agostiniano. Dizia Santo Agostinho, presta atenção, número 74 desse comentário, verso 2: ninguém pode conhecer a Jesus Cristo e nem obedecê-lo se não tiver o Espírito Santo. Aí a gente vai dizer: mas bom, então estou bem porque eu tenho. Aí Agostinho continua dizendo: tanto mais podemos fazê-lo quanto mais Espírito Santo tivermos. Então já falou de quantidade. É possível ter mais dessa água viva, dessa efusão. Nós nunca vamos ter a plenitude do Espírito, que aprove a Deus, diz a palavra, conceder só a Jesus Cristo, mas eu posso ter na minha plenitude. Que espaço eu estou oferecendo para o Espírito nessa tarde? Continua Agostinho dizendo: por isso o Espírito é prometido para quem não o tem, para que o tenha, mas também para quem já o tem, para que o tenha em medida mais abundante. Está falando de nós. Então nós podemos ter mais do Espírito Santo. Mais. E a palavra ainda nos garante que, independe de eu sentir alguma coisa, pode ser que você sinta paz, repouse no Espírito, pode ser que você arrepie os cabelos do braço, pode ser que você tenha uma experiência sensível, mas a palavra garante para nós: pela fé recebemos o Espírito Santo. Você crê? É o que Deus quer de você agora. Não vamos pôr empecilho ao Espírito, Ele faz o que bem entender. Mas se você tem fé, o Espírito quer derramar-se mais na sua vida. Jesus dizia, João 7, de 37 a 39: quem tiver sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios que jorrarão para a vida eterna. Citando Zacarias. Jesus tem água para matar a sede e tem água para transbordar da sua vida. Com que sede você tem se aproximado de Jesus? Com que sede? Você sabe que para preencher um copo d'água é preciso que ele esteja vazio. Se o copo estiver cheio de pedra, vai encher-se d'água, mas a quantidade é pouca. E já vimos que Agostinho fala de quantidade. Se tirarmos as pedras, aumenta a possibilidade de recebermos.
Será que tem alguma pedrinha nesse momento no seu coração que precisa ser tirada agora? Talvez você tenha que se confessar depois, sacramentalmente, perdoar alguém, pedir perdão a alguém, devolver alguma coisa para alguém. Mas você pode renunciar agora e dizer comigo: Senhor Jesus, eu tenho sede da sua água viva. Eu tenho sede da sua água viva. Eu quero mais do seu Espírito Santo. Eu quero mais do seu Espírito Santo. Vem agora, Senhor. Vem agora, Senhor. E cumpre a sua promessa na minha vida. Cumpra a sua promessa na minha vida. Eu quero ser um profeta. Um soldado. Eu quero ser um guerreiro. Eu quero ser uma guerreira. E eu preciso, Senhor, dessa água viva. Por isso eu renuncio agora, Senhor. A tudo aquilo que estiver em conflito, que estiver envolvido com essa bênção. Retira do meu coração, Senhor. Retira do meu coração o que estiver em conflito, com essa bênção. Eu creio. E por isso eu quero receber. Agora. Uma nova capacitação. Para fazer brotar, Senhor. Uma nova geração de carismáticos. Na igreja do Brasil. Conta comigo, Senhor. Eu preciso do seu Espírito. E agora, meus irmãos, eu vou pedir ao Conselho Nacional, aqui com o nosso bispo, aqui com o Padre Eduardo, aqui com a presença da Luzia Santiago, dessa casa abençoada que nos acolhe, com todos esses coordenadores que os representam, que representam o nosso estado, ministérios, a quem Deus deu a graça de estado nesse momento para pensar a renovação e ser um canal, na presença da beata Helena Guerra, que tanto lutou por esse perfil da igreja. Eu vou pedir que eles orem por vocês agora. Vocês se coloquem em atitude de quem espera e creia, é Jesus quem batiza. Eles vão ser intercessores. Jesus está intercedendo diretamente por você e vai tocar o seu coração nessa tarde, e vai preencher, e vai substituir as coisas secundárias com que você tem até agora lutado, pelo poder espiritual profundo. Levante os braços na atitude de quem quer e espera, e vai orando um pouco. Una na halavara shandara malakandara manhana. Oh, na na halavara shandara malavala kandara malavala. Senhor Deus, nós somos o teu povo reunido, e estamos reunidos em nome do teu Filho Jesus Cristo, o qual constituístes como Senhor de todas as coisas. Senhor Deus, por Ele Tu fizeste um povo novo e mandaste o Teu Espírito, ó Pai, para nós. E nós temos sido um povo agraciado que tem experimentado o Teu Espírito em porções que tem transbordado muitas vezes nossos vasos. Mas neste dia, neste final de tarde, nós nos colocamos na condição de quem quer mais, de quem deseja mais, de quem precisa mais, porque queremos ser um povo aguerrido, que combate, Senhor, e que, como diz São Paulo, que quer combater até o final um bom combate. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, manda mais uma vez o Teu Espírito sobre nós. Manda mais uma vez, Senhor, o Paráclito. Te derrama sobre nós, de forma que nós saiamos daqui nesta tarde
combatentes, guerreiros, pessoas, Senhor, que querem firmar essa aliança nova contigo, de construir uma nova renovação carismática, mais ousada, mais forte, mais profética, mais capacitada, mais qualificada para esses tempos novos, onde necessitamos, Senhor, enfrentar o mal com toda a ousadia e profecia. Manda teu Espírito, Senhor. Vem, Espírito do Altíssimo, vem do alto dos céus, te derrama sobre esta geração, sobre os novos, sobre os antigos, sobre todos nós que aqui estamos. Nós somos teus, Senhor Jesus. Cumpre tua palavra, ó Pai, que prometestes a teu Filho Jesus, que se desejássemos o Espírito, tu nos o enviaria. Nós somos a renovação carismática católica, que te ama, Pai, que te ama no Filho, mas que quer mais do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Completa a obra que começastes em nós, Espírito Santo do Deus Altíssimo. Vem, Espírito Santo, vem fazer obra nova. Vem, ó Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Ergue seus braços. Vem, Espírito. Vem, Espírito, vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem incendiar nossa nação. Aviva o Brasil, aviva o Brasil com a tua unção. Vem incendiar nossa nação, vem incendiar nossa nação. Aviva o Brasil com a tua unção. Vem, Espírito. Jovens terão visões. Jovens terão visões. Filhos e filhas profetizarão. Anciãos sonharão. Anciãos sonharão. Milagres e prodígios acontecerão. Em Cristo Jesus se cumpre a palavra. Em Cristo Jesus se cumpre a palavra do Senhor, que Joel profetizou. Que Joel profetizou. Jovens terão visões. Jovens terão visões. Filhos e filhas profetizarão. Anciãos sonharão. Milagres e prodígios. Prodígios acontecerão. Vem, vem, Espírito.
incendiar nossa nação. Aviva o Brasil. Brasil com a tua. Vem incendiar nossa nação. Aviva! Aviva o E agora, Brasil. solta a tua voz. Deixa o Espírito de Deus orar em você com a dor de um novo Pentecostes. Sustenta essa oração. Sustenta a manifestação, o carisma, a graça do Espírito de Deus que desceu, que está sobre nós, que um novo Pentecostes já concedeu. E agora, vai silenciando. Nós estamos aqui representando as 4 regiões. Você, as 5, porque o centro, estamos unidos. Vai estender as suas mãos agora na direção da tua região. Pode se voltar para a tua região. E você vai pedir um novo Pentecostes para a tua região. Você vai orar. Você vai pedir. Você recebeu o Espírito Santo. Você é portador de uma graça, de uma unção carismática. E Deus te envia com essa valentia missionária, como guerreiro, mesmo diante da cruz, como ouvimos hoje. Somos guerreiros, somos embaixadores de Jesus Cristo, somos semeadores da cultura de Pentecostes. Força, meu amado, força nessa oração. Entregue o sul, o norte, sudeste, o nordeste, o centro-oeste. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Esse Brasil tem um dono. Jesus Cristo é o dono dessa terra. Um fogo de Pentecostes novo está aceso nesta nação. O Brasil está incendiado pelo fogo de um novo Pentecostes. Vem, vem Espírito Santo. Vem sobre o norte, vem sobre o nordeste, vem sobre o sul, vem sobre o sudoeste, vem sobre o centro-oeste. Vem Espírito, vem. Vem Espírito, vem Espírito, Vem Espírito de Deus. Você recebeu a oração, todo o conselho. O Marcos, com a autoridade de presidente desse conselho, orou por você. Você, como representante da sua região, orou. E eu creio, a sua região está transformada pelo fogo de Pentecostes.
Mas agora, talvez, o Reinaldo citava Santo Agostinho. E Santo Agostinho também vai dizer que a oração mais poderosa é aquela que eu ministro em mim mesmo, porque eu sei o que eu preciso. Então você vai impor as duas mãos sobre a sua cabeça agora, e você vai orar por você, pelaquela área da sua vida que ainda precisa de santidade, de conversão, de valentia missionária, de combatividade profética, de militância mística. E você vai pedir esse Pentecostes para todas as áreas da sua vida. Senhor, há uma nação que clama por Ti. Jesus, há uma nação que clama agora por uma unção nova. Senhor, não há nenhum relato na história do cristianismo que o Teu povo tenha se reunido para orar e Tu ali não tenhas respondido àquele povo, Senhor. Responde, Senhor, a essa nação, dando um novo Pentecostes a cada um desses filhos e filhas que aqui desse congresso e do Brasil, pela canção nova, suplicam essa graça, o carisma, a santidade. Força, meu irmão. Solta toda a sua voz e deixa o Espírito de Deus orar em você. A sua vida vai ser estremecida. Nós seremos impactados pela graça de Pentecostes. E agora vai descendo a mão no seu coração. Feche os seus olhos e escute o Senhor. Não se preocupe de profetizar ou de usar o dom que Deus vai te dar da onde você está. Mas se Deus te der alguma coisa, peça que Ele fale por alguém que está aqui, para que todo o Brasil entenda perfeitamente o que Deus quer falar. Mas lembre que nesta manhã Deus nos chamou a um silêncio profundo para que Ele se tornasse o Senhor das nossas vidas. A imagem que o Senhor concede no meu coração é que há uma implosão no centro do mapa do Brasil e sobe como que de um vulcão línguas de fogo que se espalham por todo o território da nação brasileira. E os anjos do Senhor que dizem: eis que um novo Pentecostes vos é dado, com toda a valentia missionária. Pode aplaudir o Senhor. Irmãos e irmãs, a renovação carismática católica do Brasil está diante de grandes decisões, de importantes decisões. E eu quero pedir que você coloque o seu coração agora nessa intenção dessa oração. Que você ore agora, estenda as mãos sobre o Conselho Nacional agora. Ore em línguas agora, pedindo ao Senhor que fortaleça e dê valentia missionária,
que dê coragem profética a esse conselho aqui reunido nessa tarde. Que conceda, Senhor. Ore por nós, coloque o seu coração nessa intenção. Levante a sua mão direita e proclame aquele propósito do Espírito Santo nos nossos corações. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é o Senhor do universo. Jesus Cristo é o meu Senhor. Glórias a ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a ti. Irmãos e irmãs, o Senhor dizia que neste momento em que estávamos orando desde o início aqui, Ele nos revestia de um espírito olímpico, de uma força espiritual olímpica. E que força é essa? Ele dizia, é aquela que luta incansavelmente, sem jamais desistir da meta. É dessa força que nós somos revestidos agora. Amém, glória a Deus por isso. A força espiritual olímpica. Amém. Faz festa pro Jesus Senhor. é o Senhor, o meu Senhor e Deus. Jesus é o Senhor. Todo joelho se dobre. Jesus é o Senhor, o meu Senhor e Deus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. cançãonovaplay.com. Assine já!